Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, começando mais esse programa Luz da Fé sobre essa chuva de folhas. Se você vê algo passando aí na sua tela, não se assuste, são as folhinhas que estão caindo aqui sobre nós. Uma chuva de folhas, está ventando aqui bastante, graças a Deus. Ainda bem que está ventando, porque está calor, viu? Louvado seja Deus. Nós vamos refletir. Agora vamos entrar, no programa da semana passada a gente falava sobre os sacramentos do serviço da comunhão, que são dois, da ordem e o do matrimônio, ok? Agora nós vamos entrar mais sobre o sacramento da ordem, depois nós vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. Sobre o sacramento da ordem, a partir do número 1536, do 1536 até o 1547, vai falar sobre esse sacramento da ordem. Então a gente vai refletir sobre ele, mas antes de eu entrar no assunto, já deixo aqui para você essa dica dessa camiseta, né? Essa pessoa que eu não ia falar, essa camiseta aqui, gente, é sucesso de vendas, né? Estamos falando aqui de São João Paulo II, né? Um grande papa da nossa igreja, né? Que viveu o sacramento da ordem, que é o que nós estamos refletindo no programa dessa semana, né? Buscou viver com perfeição, né? São João Paulo II, né? O sacramento da ordem, podemos dizer assim, o serviço dele, a entrega dele, o tornou santo. O amor dele por Cristo, pela igreja, o tornou santo. Um homem que se doou, que deu a vida, como nós refletimos no programa da semana passada. Então essa camiseta, gente, que é um sucesso de vendas, ela é muito bonita mesmo, ela pode ser sua, né? Então tá aparecendo no seu vídeo, loja.cançãonova.com, e você aproveita, né? E já também adquire esse livro como presente de Natal. E por falar em Natal, deixa eu já dizer para você, né? Não tive tempo de dizer antes, então vou dizer agora, né? Para você, meu querido, minha querida, Feliz Natal, viu? Feliz Natal. Então você adquire esse presente aqui, Reconciliação Cansa, mas Santifica, Vencendo os Conflitos na Vida 2, a camiseta, loja.cançãonova.com. Você adquire lá no loja.cançãonova.com e você dá de presente para os parentes, para os familiares, para quem você quiser, presente que evangeliza, tá bom? E para você que ganhou o presente ou não ganhou o presente, ou está esperando aí no presente, não importa. Feliz Natal. Que Jesus nasça no seu coração. Que Jesus nasça no seu coração e te traga vida nova, vida em plenitude. Deus abençoe você. Então vamos lá, né? Vamos lá. Ainda dá tempo de você se inscrever no nosso canal, viu? Inscreva-se, curte, dá o like, o joinha. Deixa aí nos comentários seu pedido de oração, tá bom? Olha, eu quero ir no 1547 aqui do catecismo. Deixa eu ir até lá, porque tá falando, aqui fala muitas coisas, tá? Explica sobre o sacramento da ordem. Vale a pena depois você que tem o seu catecismo, lê, a partir do 1536, leia tudo. Aí você vai entender por que recebe esse nome, sacramento da ordem. Aí vai falar também sobre o sacerdócio na antiga aliança, vai falar sobre o único sacerdócio de Cristo. Tudo isso vai falar esses números aqui do catecismo da Igreja Católica. E vai falar também sobre as participações, as duas participações no sacerdócio único de Cristo. E aí vai falar que existe o sacerdócio comum dos fiéis, né, que eu e você vivemos, mesmo sendo leigos, né? Eu vivo o sacerdócio comum dos fiéis. Mas a gente está falando sobre o sacramento da ordem. E aí o catecismo vai dizer que o sacerdócio ministerial ou hierárquico dos bispos e dos presbíteros, né, ou seja, esses que receberam o sacramento da ordem, esses que foram ordenados, né, receber esse sacramento, e vai falar, o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum de todos os fiéis, embora ambos participem, cada qual a seu modo, do único sacerdócio de Cristo, eles diferem, entretanto, essencialmente, mesmo sendo ordenados um ao outro. Em que sentido isso? O catecismo explica. Presta atenção nessa explicação. Enquanto o sacerdócio comum dos fiéis, que eu tenho, que você tem, que nós recebemos quando batizados, enquanto o sacerdócio comum dos fiéis, ele se realiza no desenvolvimento da graça batismal, no desenvolvimento da vida da fé, da esperança e da caridade, vida segundo o Espírito, né? Então eu vivo esse sacerdócio comum dos fiéis pelo batismo, e a minha vida de fé, né? Esta graça batismal, ela precisa se desenvolvendo, precisa ir crescendo, amadurecendo dia após dia. Correto? Mas vai dizer aqui que o sacerdócio ministerial, ele está a serviço do sacerdócio comum. Refere-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. O sacerdócio ministerial, né,
esse sacramento da ordem, o sacerdote, o bispo, né, o diácono, vai dizer aqui que esse sacerdócio ministerial é um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e de conduzir a sua igreja. Por isso é transmitido por um sacramento próprio, que é o sacramento da ordem. Veja, então, aqueles que recebem o sacramento da ordem, né, se tornam sacerdotes, bispos, né, os diáconos, aqueles que fazem parte, né, que fazem parte do nosso clero, que receberam o sacramento da ordem, que são ordenados a serviço da igreja, serviço do povo de Deus, né, se entregando a Cristo. Eles que servem o povo de Deus, vai dizer aqui, o catecismo, não são palavras minhas, tá? Está escrito aqui no 1547 do catecismo, que eles são esses meios pelos quais Cristo não cessa de construir e de conduzir sua igreja. São um dos meios. Então veja, o padre é um meio pelo qual Deus não cessa de construir e de conduzir a sua igreja. Então o padre, ele é um construtor. Ele é um meio que Deus colocou naquela paróquia, naquela comunidade. Esse sacerdote, ele é alguém chamado a construir, a conduzir a igreja. A esse respeito, São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 3, quando ele vai falar a respeito, né, das divisões ali que estavam acontecendo na comunidade, que ele vai falar quem é Apolo, quem é Paulo, né? Ele vai falar, né? Não passam de servos pelos quais chegastes à fé. Ele vai dizer aqui, né? No finalzinho do versículo 5, a cada um o Senhor deu a sua tarefa. Eu plantei, vai dizer Paulo, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são propriamente importantes. Importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega são a mesma coisa, mas cada qual receberá o salário correspondente ao seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vós lavoura, construção de Deus. Veja, então, Paulo está dizendo assim para a igreja: vocês que compõem a igreja, vocês são construção de Deus. E nós estamos cooperando com Deus nessa construção. Então, o sacerdote, ele é um cooperador de Cristo na construção da igreja. E veja, quando aqui se fala construção, o original, o grego original, vai trazer, o termo grego original é oikodome. E oikodome, né? Oikodome significa edifício. Ou também pode ser pode ser designado como o processo da construção do edifício. Entre outras palavras, esse oikodome, né, do original grego, significa, né, algo que está sendo construído. Eu estou construindo algo. Então, a partir disso, nós entendemos, quando o apóstolo vai falar aqui, né, que nós somos construção de Deus, esse oikodome, onde Deus está construindo a gente. Então, nós somos esse edifício, onde Deus está trabalhando, onde Deus está construindo. Deu para entender? Eu e você somos essa construção de Deus. Em que sentido? Deus está nos construindo. Deus está fazendo uma obra em nós, Ele está trabalhando em nós. E os sacerdotes, aqueles que têm o sacramento da ordem, que receberam o sacramento da ordem, são cooperadores. Eles são consagrados, são separados, tirados da comunidade, da sociedade, são separados, daí o termo consagrado. Eles são chamados por Deus, separados do restante do povo, para cooperar com Deus pelo sacramento da ordem na construção. Que lindo isso, gente! Então, quando você olhar para o padre da sua paróquia, quando você olhar para o seu bispo, quando você olhar para o seu diretor espiritual, para o seu confessor, veja nele também um construtor. Alguém que está cooperando com Deus na sua própria construção, meu irmão. Na construção desse edifício santo, né? Você é templo do Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo. E esse templo precisa ser edificado, construído dia a dia. E o sacerdote nos ajuda nisso. Que beleza isso, né? Então, nesse dia de Natal, né, dia de festa, dia de júbilo, dia de alegria, Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas. Então, nesse dia de Natal, rezemos também pelos nossos sacerdotes e louvemos a Deus. Vamos agradecer a Deus. Agradeça a Deus pelo padre da sua paróquia, agradeça a Deus por aquele sacerdote que te acompanha. Tem limites? Tem fraquezas? Tem problemas? Tem enfermidades? Sim, tem. Tem tudo isso. Mas ele também tem o sacramento da ordem. É por este sacramento que ele se coloca a serviço e ele nos ajuda. Ele ajuda a igreja
na construção da própria igreja. Então rezemos por esses sacerdotes que são tão importantes, cooperadores de Deus. Rezemos por eles, porque o inimigo tem fúria, viu? O inimigo odeia o clero. Satanás detesta o clero, ele quer acabar com os sacerdotes. Então nós precisamos, como fiéis leigos que somos, rezar pelos nossos sacerdotes. Eu quero encerrar com essas palavras de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, né? Ele que é o patrono dos sacerdotes, né? Ele tem uma frase muito bonita, em que ele diz o seguinte, eu encerro aqui o Luz da Fé com esse ensinamento dele, que ele diz o que ele faria se ele encontrasse um sacerdote e um anjo. Então, imagina, São João Maria Vianney, cura d'Ars, se depara com um sacerdote e um anjo. Ele vai dizer, se eu encontrasse um sacerdote e um anjo, eu saudaria o sacerdote antes de saudar o anjo. E por quê? Porque o anjo, este é o amigo de Deus, mas o sacerdote ocupa o seu lugar. O anjo, ele é amigo de Deus, mas o sacerdote ocupa o lugar do próprio Deus ali, na celebração da Santa Missa. Ele ocupa o lugar de Cristo, em persona Christi. Veja que peso essas palavras de São João Maria Vianney. O respeito, o carinho, a atenção, a intercessão que temos que ter pelos nossos sacerdotes. Então, nesse dia de Natal, vamos dar esse presente aos nossos padres, aos nossos bispos. Rezemos por eles, para que eles continuem perseverando na caminhada de fé e trabalhando com todo afinco, com todo empenho para a construção da nossa igreja. Feliz Natal para você e para a sua família. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.